Oi, turma, então vamos dar continuidade aqui no estudo das frações. Hoje a gente vai trabalhar operações com frações. Adição, eu vou colocar alguns exemplos para vocês de adição e subtração, multiplicação e divisões de frações. Então, vou começar pela adição e pela subtração. Então, eu vou pegar aqui na minha adição com denominadores iguais. Então, quando as frações possuem denominadores iguais, a gente só adiciona ou subtrai os numeradores e conserva o denominador. Não sei se vocês lembram, o númerozinho de cima da fração é o numerador e o de baixo é o nosso denominador. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente conserva o denominador, nesse caso o denominador aqui é 5, e a gente está trabalhando com soma, nós vamos adicionar os numeradores. Então, 1 mais 2 é 3. Pronto, essa minha fração eu não consigo simplificar, não tem nenhum número que é possível dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vou para o meu próximo exemplo. O meu próximo exemplo é uma subtração também com denominadores iguais. Então, aqui os meus denominadores são 10, vai permanecer, vou só subtrair o 7 do 3. 7 menos 3 é 4. Nesse caso aqui, eu consigo simplificar, eu consigo encontrar um número divisível pelos 2. Aqui, seria o número 2. Eu tenho que simplificar a fração até ela ficar irredutível, não tem como simplificar, não tem nenhum número que é possível dividir os dois, o numerador e o denominador, né? Iguais. Então, 4 dividido para 2 é 2, 10 dividido por 2 é 5. Então, essa minha fração aqui ficou 2 quintos. Vamos para um outro exemplo agora. Frações com denominadores diferentes. Então, para determinar as frações com denominadores diferentes, nós temos duas maneiras para fazer. Uma, usando um denominador comum, que seja o múltiplo dos dois denominadores das frações. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, eu tenho que multiplicar os denominadores. Nesse caso aqui, 6 vezes 8, 48. Eu tenho aqui 7 oitavos menos 1 sexto. Então, achei o meu denominador comum, né? O meu múltiplo comum entre os dois denominadores. Agora, eu vou trabalhar com eles. 48 dividido para 8 é 6. 6 vezes 7, 42. Menos 48 dividido para 6 é 8. 8 vezes 1, 8. Então, aqui, 42 menos 8 é 34. E o meu denominador aqui, eu vou colocar. Só que eu não vou terminar a minha fração dessa forma, porque eu tenho que simplificar ela o máximo possível, até ela ficar irredutível, né? Não tem mais como simplificar. Então, o 34 e o 48, eu vou começar simplificando pelo menor número. É possível simplificar por 2 e por 2. Então, 34 dividido para 2 é 17, 48 dividido para 2 é 24. Não é possível mais eu dividir o 17 por 2. Ele é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, essa ficou a minha subtração com as frações com denominadores diferentes. E eu vou fazer da outra maneira, porque no início eu falei para vocês que frações com denominadores diferentes tem duas maneiras de resolver. Uma é fazendo a multiplicação dos denominadores para achar o denominador comum, né, que seja múltiplo dos dois. E a outra é utilizando o mínimo múltiplo comum, o MMC dos denominadores. Então, para eu encontrar o MMC dos denominadores, eu vou fazer o seguinte: M de 6, vou ver qual é os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8 e vou ver qual é o denominador comum que eu vou encontrar também. Então, aqui, os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 24, e vamos lá. E os de 8, 0, 8, 16, 24. Opa, encontrei um múltiplo aqui comum entre eles, né? O meu mínimo múltiplo comum, então, o primeiro número que é múltiplo dos dois é o 24. Então, aqui, o meu denominador comum, 24, eu trabalhando com MMC, né? Então, o que eu vou fazer aqui? 24 dividido para 8 é 3. 3 vezes 7, 21. Menos 24 dividido para 6 é 3. Não, desculpa, é 4.
6 vezes 4, 24, né? 4 vezes 1, menos 4. Então, aqui, 21 menos é 17, e o meu denominador é 24. Então, a resposta final dessa minha subtração de frações com denominadores diferentes deu 17 sobre 24. Não é possível também simplificar, e vocês podem ver que das duas maneiras deu a mesma resposta. Deu o mesmo resultado ali a minha fração, né? A diferença é que nessa segunda maneira aqui, dessa segunda forma que eu fiz, eu não precisei fazer a simplificação, que nem na primeira forma. Aí, vocês decidem qual que vocês preferem. Tá, vamos lá, pessoal, para não se estender muito o vídeo. Então, eu tenho aqui também multiplicação de frações. Eu tenho ali 2/3 vezes 1/5. Para multiplicar uma fração por outra, a gente só multiplica o numerador de uma fração pelo numerador da outra e o denominador dela pelo denominador da outra. Então, aqui tá me dizendo numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Então, essa minha multiplicação deu 2 sobre 15. Não é possível simplificar, então ela fica assim e finalizo ela assim. Agora, vamos para divisão de frações. Então, divisões de frações, eu coloquei 3 exemplos aqui. Um dos exemplos é dividir um número natural por uma fração. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar o número natural pela inversa da fração. Então, seria o 1 vezes o inverso dessa fração. O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, o inverso dessa fração, aqui eu tenho um número natural e aqui eu tenho uma fração. Para fazer essa multiplicação, eu multiplico o número natural pelo inverso da fração. Então, 1 vezes 2, 2. Aqui teria umzinho, né? 1 vezes 1, 1, então eu nem vou colocar. Então, a multiplicação desse número natural por essa fração, pelo inverso dessa fração, é igual a 2. Tem um outro exemplo agora. Agora seria, bem dizer, o contrário. Para dividir uma fração, no caso aqui, por um número natural que é diferente de zero, multiplicamos a fração pelo inverso desse número natural. Então, nós temos que fazer 2/3 vezes, que não tem número nenhum, a gente sabe que é 1. O inverso dessa fração seria 1/5. Como que eu faço agora? 2 vezes 2, 3 vezes 5, 15. E a minha fração ficou 2 sobre 15. É possível simplificar? Não é possível, então acabamos aqui. E o meu outro exemplo também de fração é para dividir uma fração por outra fração. Então, a gente deve multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, a minha primeira fração, 1/2 vezes o inverso da segunda. Como que eu faço o inverso? O que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. E agora a gente só faz a multiplicação. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Essa fração dá para simplificar? Dá, porque 4 dividido para 2 é 2. E finalizou essa minha divisão de frações.